Personalidade. 211. Como compreender a noção de personalidade? A compreensão da personalidade no mundo vem sendo muito desviada de seus legítimos valores pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. Entendem muitos que ter personalidade é possuir espírito de rebeldia e de contradição na palavra, sempre pronto a criticar os outros, no esquecimento da sua própria situação. Então, pessoas de personalidade normalmente é considerada aquelas críticas, arrogantes, prepotentes, que estão sempre prontas a atacar o outro, fazer críticas mordazes, sem se preocupar com as grandes condições, com as grandes situações que advêm de seu caminho, que advêm de sua existência. Outros entendem que o homem de personalidade deve sair mundo afora buscando posições de notoriedade em falsos triunfos, porquanto exigem o ouvido pleno dos mais sagrados deveres do coração. Ter personalidade não é buscarmos falsos triunfos do mundo material, mas saber agir dentro do mundo material com sabedoria para conquistar o mundo material e o mundo espiritual. E aí tem que ser sabedoria para buscar equilíbrio das forças. Poucos se lembram dos bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem. Porque, para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. Então aqui nós vamos vendo que nós vamos ter que desenvolver a humildade, o respeito pelo outro, porque aí nós estaremos edificando verdadeiramente em nossas almas valores, tanto para o mundo material quanto para o mundo espiritual. Porque no momento que nós chegarmos no mundo espiritual, o que vai prevalecer é a nossa iluminação íntima, o que conquistamos intimamente, o que conquistamos de valores eternos para a nossa alma. Portanto, saibamos ser aqueles que cultivam os valores, que cultivam as realidades transcendentes da alma, que busquemos as expressões de amor e de paz. Porque num dado momento, todos iremos morrer. E nem todos gostam de ouvir isso, não saia do vídeo por causa disso. Então, ao chegar no plano espiritual, depararemos com a realidade transcendente da vida. E o íntimo de cada um vai ditar as normas da nossa existência. E temos um vídeo que chama o íntimo de cada um. 212. O homem sem grandes possibilidades intelectuais é sempre um homem medíocre? O conceito de mediocridade modifica-se no plano de nossas conquistas universalistas depois da transição da morte. Que é medíocre? O que é um homem de personalidade? O que é um homem de sucesso? Do ponto de vista espiritual, é de um jeito. Do ponto de vista humano, mais materialista aqui na Terra, é de outro jeito. Aí no mundo costumais entronizar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o capitalista que se enriqueceu sem escrúpulo de consciência, colocados na galeria dos homens superiores, exaltando-lhes os méritos individuais. Então, esse é o grande perigo que nós temos que deparar aqui na nossa existência, o grande perigo que nós vamos vivenciando aqui na Terra. Porque precisamos, então, aprender a valorizar o justo, valorizar o que é certo, o que é compatível com as nossas realidades transcendentes da vida. Aqui na Terra, então, muitas das vezes somos vistos pelas nossas conquistas materiais. Mas nós temos que aprender a viver aqui na Terra, certamente buscando as conquistas materiais, senão como ficará o mundo. Mas saber também que tem limites espirituais para tudo. E a nossa consciência dita o ritmo da nossa caminhada. Se você vai fazer um concurso para ter um emprego melhor, é justo. Mas também aumenta as suas responsabilidades. Se você tem um emprego melhor, melhor salário, mais responsabilidade, porque você vai ter um cargo que tem mais influência coletiva. E aí, todo o transcorrer da sua vida terá
implicações para você e para o outro. Se você ganha mais, você vai ter mais conforto, claro, mas também você tem mais possibilidade de ajudar a quem não tem. Por isso, temos que saber refletir muito sobre aquilo que nós agimos, como nós agimos. Porque enganar o público, usurpar o direito, enriquecer sem escrúpulo, não nos dá condições superiores no mundo espiritual. Continuemos. Exaltando-lhe os méritos individuais, com extravagâncias louvaninheiras, muito falais em mediocridade, em rebanho, em rotina, em personalidade superior. Mas o que entendemos por isso? Para nós, a virtude da resignação dos pais de família, criteriosos e abnegados no extenso rebanho das atividades rotineiras da existência terrestre, não se compara em grandeza com os dotes do espírito do intelectual que gesticula desesperado em uma tribuna, sem qualquer edificação séria, ou que se emaranha em confusões palavrosas na esfera literária, sem a preocupação sincera de aprender com os exemplos da vida. O que é mais importante, então, para a espiritualidade? Aquele pai de família que está ali laborando, trabalhando no dia a dia para educar os filhos, para mantê-los em ordem, para mantê-los em entendimento superior? Ou aquela pessoa que extravasa suas emoções e seus sentimentos em atitudes não muito louváveis? Aprendamos, pois, e reflitamos, pois, em como direcionamos a nossa existência, como direcionamos a nossa vida. Procuremos fazer o melhor possível para nos educarmos, para estabelecermos metas e elaborações que realmente fortifiquem e fortaleçam nossos sentimentos. Somente assim, construiremos a verdadeira paz, o verdadeiro sentimento de amor, a verdadeira construção edificante do bem eterno. Trabalhar intimamente para fazermos o bem, para fazermos o melhor, é fundamental. Mas somente construiremos um mundo melhor se soubermos colocar lado a lado o material e o espiritual, ponderando sempre o melhor caminho para não prejudicar o próximo. O melhor caminho para crescermos, mas ajudarmos outros também a crescer. E assim, estaremos construindo um mundo melhor, onde a paz e a harmonia estabelecerão métodos e conceitos para as realizações eternas do porvir. O trabalhador que passa a vida inteira trabalhando ao sol, no amanho da terra, fabricando o pão saboroso da vida, tem mais valor para Deus que o artista de inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão perturbar a marcha divina das suas leis. Reflitamos, meus irmãos, minhas irmãs. Como estamos nos portando dentro dos aspectos da vida? Como estamos construindo a nossa marcha e o que estamos elaborando ao longo da nossa caminhada? É um momento sério que estamos vivenciando aqui na Terra. E aquele trabalhador rural que está lá preparando a terra, preparando o alimento de cada dia para nós, tem muito mais valor aos olhos de Deus do que aqueles que, por inteligência viciada, seja um artista, seja um político, seja algum acadêmico de concursos superiores, doutorado, mestrado, etc., mas que procuram criar tumultos dentro das leis que estabelecem as regras da vida, as leis divinas. Ou olhemos para dentro de nós mesmos e observemos como estamos agindo dentro desses princípios estabelecidos pelas leis de amor, de solidariedade e de compaixão. Vede, portanto, que a expressão de intelectualidade vale muito, mas não pode prescindir dos valores do sentimento, em sua essência sublime, compreendendo-se, afinal, que o homem medíocre não é o trabalhador das lides terrestres, é amoroso em suas realizações do lar e do sagrado cumprimento dos seus deveres, sobre cuja abnegação erigiu-se a organização maravilhosa do patrimônio mundano. E aqui o Emmanuel coloca uma coisa muito importante para nós. Aquele trabalhador simples, braçal, que está lá produzindo o nosso alimento, e está se referindo
aqui é o alimento, mas tem aquele que produz a enxada, tem aquele que produz o carro, a peça do carro. Aqueles ali estão tendo muito mais valor do que as grandes inteligências que não valorizam o patrimônio humano. Ele nos lembra mais que esses trabalhadores simples e humildes, que muitas das vezes achamos medíocres, eles criam toda o alicerce, toda a base para a maravilhosa estrutura do patrimônio que o mundo possui hoje. Então, são um conjunto de valores. Se você está trabalhando na base, no alicerce das grandes realizações humanas, no futuro você receberá as bênçãos de estar gerenciando essas organizações. Porque a justiça divina é justa. À medida que você aprimora seu espírito no labor de cada dia, nas coisas mais simples, lá na frente, você será colocado em condições de gerenciar essas coisas simples que você ajudou a elaborar ao longo do tempo. Maravilhosa doutrina espírita que nos esclarece a transcendência da vida e as conquistas espirituais como muito mais importantes do que os labores materiais de cada dia. 213. Devemos acalentar a preocupação de adquirir os elementos do chamado magnetismo pessoal? E a lição 110 do livro Pão Nosso reporta simplesmente ao magnetismo pessoal. Vamos dar uma lida nela? Então, vocês me dão licença para fazer essa leitura aqui? 110. Emmanuel assim comenta: magnetismo pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas capítulo 6, versículo 19. Então, se referindo a Jesus, que a multidão procurava sempre por Jesus porque queria ser curado, queria ser tratado. Na atualidade, observamos toda uma pleide de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal. Em sua expressão substancialmente divina, as criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanava irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produziu o mestre, espontaneamente, o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena das potencialidades psíquicas, é razoável. Aproveites a experiência dos que os orientadores terrestres oferecem, neste sentido, mas não te esqueças dos exemplos de vida e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influências legítimas na Terra, santifica-se pela influência do céu. Então ele nos traz aqui que nós temos que ver que o exemplo de Jesus é aquele que desenvolveu um grande potencial de amor. E por ter um grande potencial de amor, tinha também um potencial e potente magnetismo para curar, para amenizar as dores, para reedificar aquelas almas para o bom caminho. Vejamos aqui a resposta de Emmanuel. Esta preocupação é muito nobre, mas ninguém supõe a realizá-la tão só com a experiência de leitura de livros pertinentes ao assunto. A leitura vai enriquecer seus conhecimentos, vai fazer com que você repense sua vida, seus caminhos, mas exemplificar a sua vida, ou melhor, seguir a sua vida nos passos de acordo com o exemplo deixado por Jesus, com os ensinamentos deixados por Jesus, vai ser aquele que vai te fortalecer a alma, fortalecer os sentimentos em amor, em gratidão, para estar diante daqueles
que carecem desse magnetismo, dessa paz. Não são poucos os que buscam essa literatura, desejosos de fórmulas mágicas no caminho do menor esforço. Todavia, o que é indispensável salientar é que nenhum estudioso pode conquistar simpatia sem que haja transformado o coração em manancial de bondade espontânea e sincera. Na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Precisamos desenvolver os nossos sentimentos. Precisamos desenvolver a nossa compaixão, a nossa empatia com o sofrimento do outro. Compreender o outro. Para melhor transformarmos o nosso coração, para melhor agirmos na edificação do amor, da paz e da fraternidade. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Esqueça a conquista fácil, a operação mecânica injustificáveis nas edificações espirituais. Envolvei a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer e, nesse bom trabalho, a alma se ilumina, naturalmente, aclarando o caminho de seus irmãos. Conforme falamos anteriormente, o livro vai nos trazer conhecimento, vai nos trazer bases de reflexão, mas somente uma operação mecânica não resolve. Temos que edificar amor. Temos que desenvolver a atenção e os bons pensamentos, os bons sentimentos, para que o nosso mundo interior se transforme, passe a exalar um melhor magnetismo de amor, melhores sentimentos. No nosso livro Conteúdos Transcendentes tem lá um capítulo, o que você exala, o que você derrama pelos caminhos por onde passa. E somente assim, saberemos fazer uma comparação daquilo que nós estamos edificando, daquilo que nós estamos elaborando, nas construções de uma manhã de luz, de esplendor e de fraternidade. 214. Como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal? Existe um talismã para a felicidade pessoal? Criaturas há que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando os estados sugestivos indispensáveis às suas realizações. Como esses crentes que não prescindem de imagens e símbolos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Então, tem pessoas que precisam de ter um símbolo qualquer para eles se sentirem valorizados, para eles se sentirem fortes, ativos. Assim como tem determinados crentes que necessitam estar diante da sua igreja, estar diante de uma imagem, para sentirem força nas suas orações. Ficam certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus. Eis o talismã divino que nos conduzirá à felicidade, à perfeição e às grandes conquistas. A aperfeiçoar nosso coração para os bons sentimentos, para os bons ideais. 215. Os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Aí a gente fala assim, nossa, isso é uma pessoa de sorte, né? No livro A Vingança de um Judeu, mostra que aquele espírito, reencarnado, passando por várias situações, infligindo sofrimento ao povo que ele detestava, que eram os judeus, ele era um judeu reencarnado entre os não-judeus, para ele aprender a sublimar seus sentimentos e ajudar os judeus. Então nós temos que entender que, e ele era uma pessoa de sorte, ele ganhava dinheiro fácil, ele tinha grandes conquistas. Mas a vaidade o fez esquecer das suas responsabilidades. Por isso temos que refletir muito no que Emmanuel fala aqui. Aquilo que convencionastes apelidar de sorte representa uma situação natural no mapa de serviços do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de administrar a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem um compromisso. A sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida. Conforme nós estamos vendo aqui, aquilo que nós chamamos de sorte está dentro do plano traçado no plano espiritual para que aquela pessoa consiga
os seus recursos financeiros, seus recursos materiais, para ele fazer o bem que ele tem que fazer. Então, vejamos. Exigindo muita compreensão da criatura que a recebe. No que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Então, se você tem aquele patrimônio, você tem aquelas possibilidades, você tem aquelas realizações, você tem que ter todos os cuidados para não cair em caminhos tortuosos de sofrimento, de angústia, visando a sua reparação, visando o seu crescimento, visando o seu aprimoramento. 216. O amor próprio, o brio, o caráter, a honra, são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Como proceder em tal caso, quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos? O círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade. Contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas convenções. Quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual, e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade e orgulho, quais se manifestam comumente na Terra. Então, quando as pessoas falam com a pessoa de caráter, de brio, normalmente são pessoas muito arrogantes. E quando a pessoa é uma pessoa rica, fala assim, fulano é muito sistemático. Quando a pessoa é mais pobre, fala, fulano é muito ignorante. Então, a nossa sociedade tem padrões e que ela age naturalmente de forma discriminatória, sem a perceber. Não devemos desenvolver os sentimentos que elevem a nossa alma, que façam com que cresçamos. E não acharmos que tudo isso vai ser um mecanismo para demonstrações de sentimentos outros, contrários ao altruísmo do Evangelho. Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho. Porquanto, o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Todas as situações exigem de nós sabedoria, uma postura firme diante das convicções do Evangelho para sabermos proceder de forma condigna, justa e equilibrada. Isso constitui-se sabedoria. E sabedoria nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa existência. 217. Qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? Então, logicamente que nós queremos uma fórmula mágica. E vamos ver então o que o Emmanuel tem para nos dizer. Como vamos fugir das tentações? A maneira mais simples é o de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica em consciência própria, procedendo para com outrem da mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Cada um de nós temos uma conduta, temos um padrão de raciocínio, de ações e de atitudes. Procuremos, pois, desenvolver esses sentimentos, desenvolver esses ideais e procurar construir uma base de sentimentos, uma base de forças para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Certamente que encontraremos muitas barreiras, muitas dificuldades, porque muitas das vezes não temos uma autocrítica necessária e suficiente para enxergarmos-nos, principalmente aquelas pessoas que o miasma predominante é o luitismo. Por isso, temos que procurar ajuda, muitas das vezes, em profissionais ou em amigos que possam nos dar um toque, nos dar aquele toque mesmo de alerta, ó, esse caminho aqui está meio ruim, vamos fazer esse. Ou então, vamos encontrá-lo nas situações mais adversas da vida, pelo aquele momento chamado dor, onde pessoas com o mesmo nível de brutalidade que nossa nos dão uma resposta naquele tom que nós estamos acostumados a dar. Ou às vezes, com atitude bem mais mordaz, bem mais ferina. E aí, nós vamos tomando consciência do nosso conjunto de ações, de atitudes, para melhor buscarmos o restabelecimento íntimo, o restabelecimento de nosso ideal de amor e de paz. E assim, chegamos ao fim de mais esse capítulo. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo
para os grandes empreendimentos da vida, para os grandes empreendimentos do espírito imortal. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre conosco.